Alô, espero que vocês não considerem este vídeo uma espécie de lição mórbida. Afinal, eu vou compartilhar com vocês o tanto que eu aprendi lendo os obituários nas últimas semanas sobre Harold Burson. Harold Burson morreu aos 98 anos, agora em janeiro. Para quem é da área de relações públicas, talvez o nome seja familiar. Harold Burson, o fundador do Império de Relações Públicas Burson Marsteller. Ele é um dos gigantes da área, segundo a revista PR Week. Ele foi o mais influente profissional de relações públicas do mundo no século XX, e o título é plenamente justificável. Burson é um jovem veterano de guerra em 46, quando ele resolveu tentar a vida em Nova York e trabalhar em relações públicas, que era um trabalho artesanal naquela época que ele fazia. Você pegava um repórter, levava para almoçar e tentava plantar notícias na imprensa sobre seu cliente. Ele foi realmente um profissional que profissionalizou como ninguém o trabalho de relações públicas, ou seja, um trabalho mais estratégico, focado não apenas na mera imagem corporativa da imprensa, aquela ideia que relações públicas é manipular tanto a imprensa como manipular a opinião pública, e sim você mostrar o que faz aquela empresa e, muito importante, o que a empresa faz no momento de crise, como ela deve lidar com a crise. Esse é o legado de alguém como Harold Burson. Ele esteve diretamente envolvido em dois grandes casos de crise corporativa que mostraram a sua importância. Foi o caso Tylenol, o comprimido envenenado com cianureto, que nos anos 80 criou pânico entre os consumidores, e também na mesma época, o caso Tylenol foi em 82, depois em 84, o vazamento de gás em Bhopal, na Índia, da empresa Union Carbide. E o que ele mostrou nessas situações? Que a empresa deve vir rapidamente a público e lidar com a crise. No caso Tylenol, o que aconteceu? A Johnson & Johnson fez o recall do produto e, a partir daí, com as recomendações do Burson, ela passou a enfatizar que o novo produto, o novo comprimido, era plenamente seguro, que os consumidores, especialmente as mães e os pais, podiam confiar naquele comprimido, não ia estar envenenado. Era muito importante, seja a transparência com a finalidade de tranquilizar o mercado sobre o produto. No caso de Bhopal, não tinha como esconder a crise, milhares de pessoas morreram naquele vazamento, então era fundamental que a Union Carbide assumisse o que estava acontecendo e deixasse claro para a opinião pública, não apenas da Índia, mas do mundo inteiro, que ela estava fazendo o possível para mitigar o sofrimento das vítimas daquele vazamento e assumindo a sua responsabilidade, que foi o pagamento de indenizações. Esses dois casos, o trabalho do Burson, se tornaram uma espécie de cartilha sobre a responsabilidade corporativa. São os cases estudados em universidades e que as empresas tentam empregar no seu cotidiano para lidar com as crises. Ele deixou algumas lições fundamentais sobre coaching, é uma coisa muito importante que hoje é uma coisa banal em relações públicas, e, por exemplo, a entrevista simulada foi uma ideia do Burson. Ele realmente reforçou esse método, que é basicamente o CEO, o executivo de uma empresa, se preparar para uma entrevista hostil, fazendo um ensaio dentro da sua empresa, com algum profissional ou com os funcionários atuando como repórteres hostis. E também foi muito importante para ensinar as empresas que é fundamental vir a público rapidamente em uma crise, ou seja, é melhor ter uma hemorragia logo de cara do que pingar gotas, né? A coisa vai sangrando e desgastando cada vez mais a empresa. E, finalmente, ele achava uma bobagem a babação de ovo. Todo mundo é adulto, então ele achava fundamental que uma empresa de relações públicas ou o setor de relações públicas de uma companhia tenha excelentes profissionais, excelentes redatores, profissionais com espírito analítico, que conheçam a essência
daquela empresa e saibam transmitir para o mercado ou para a imprensa o que aquela empresa faz e não ficar, digamos, na babação de ovo do CEO. Esse tipo de coisa, para o Burson, nunca foi muito profissional. Eu tenho algumas ressalvas ao trabalho dele, e também foi relações públicas de ditaduras infames, seja da Romênia comunista ou da ditadura dos generais argentinos. Ele fazia esse tipo de relações públicas, eu acho que nada justifica, mas o legado dele, obviamente, no balanço altamente positivo. Ironicamente, o Burson estava acostumado a caminhar no campo minado das polêmicas como essa que eu levantei, fazendo algumas críticas ao seu trabalho. Afinal, o que ele fez na Segunda Guerra Mundial, entre outras coisas, logo depois do desembarque das tropas aliadas nas praias da Normandia, a sua tarefa como soldado era desativar as minas alemãs, ou seja, Burson era um soldado e depois foi esse grande marechal de relações públicas. Até a próxima.